Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Melissa de Língua Portuguesa. E vocês lembram que na nossa última aula nós estudamos a função dos pronomes relativos? Então, hoje nós vamos estudar a função que eles exercem nas orações subordinadas adjetivas. E essas orações, elas são extremamente importantes para a compreensão dos nossos enunciados. E recebem esse nome porque exercem a mesma função dos adjetivos e adjuntos adnominais. Quando uma oração subordinada tem sentido equivalente ao de um adjetivo, é chamada de adjetiva, ou seja, ela tem a função de caracterizar a oração principal. Vamos analisar um exemplo. Fomos de carro até uma cidade que fica no litoral. Então, observem que nessa frase nós temos duas orações. Qual é a primeira? A primeira oração é: fomos de carro até uma cidade. E a segunda oração, que fica no litoral. Então, o que é que está ligando essas duas orações? O pronome relativo que. Pessoal, lembrando que cada verbo corresponde a uma oração. Então, por exemplo, quando eu falo fomos de carro até uma cidade, eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, fomos. Que fica no litoral, eu tenho outra oração, uma segunda oração, porque eu tenho mais um verbo, fica. Então, é importante lembrar que as orações subordinadas adjetivas vêm normalmente introduzidas por um pronome relativo. E essas orações são divididas em dois tipos, as explicativas e as restritivas. Vamos ver cada uma delas. Primeiro vamos analisar o que significa restritivo. Algo que restringe ou limita, certo? E explicativo? É algo que vai explicar uma situação, certo? Então, observem esses dois períodos. Número 1. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. Número 2. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. Vocês conseguem perceber a diferença entre elas? Observem que, no período 1, temos a ideia de que somente as regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas, enquanto que no período 2, temos a ideia de que nenhuma região se preocupa com o ambiente e todas serão penalizadas. Agora eu pergunto, vocês notaram que recurso possibilitou a construção desses sentidos nos períodos apresentados? O uso da vírgula. Então vamos ver mais um exemplo? Mas agora eu gostaria que vocês tentassem fazer essa análise sozinhos. Pausem o vídeo e reflitam. Conseguiram perceber a diferença? Embora os dois períodos tragam a mesma informação, o uso da vírgula modifica completamente o sentido desses enunciados. Observem. Vou fazer a leitura para vocês. Número 1. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Número 2. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. No primeiro, fica implícita a ideia de que há profissionais que não são responsáveis e, portanto, não apresentaram o trabalho. Temos então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já no segundo, afirma-se que os profissionais têm responsabilidade e, por isso, todos apresentaram o trabalho. Aqui temos então uma oração subordinada adjetiva explicativa. E nesse caso, o uso das vírgulas acrescenta uma informação acessória, ou seja, esclarece que todos os profissionais têm responsabilidade.
Pessoal, vamos ver mais um exemplo que o material didático do nono ano, volume 2, traz lá na página 41. Então, esse exemplo nós temos o quê? Nós temos a opinião de uma jornalista e a opinião de um professor com relação ao aquecimento global. Vou iniciar lendo a fala da jornalista. O aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Agora a fala do professor. O aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo um pouco para tentar refletir e entender qual é a diferença de sentido entre essas duas falas. Então, qual que é a diferença de sentido entre essas duas falas? Notem que a jornalista acredita que apenas algumas pessoas se importam com o ambiente. Já o professor acredita que todas as pessoas se importam com o ambiente. Então, no que se refere ao sentido, essa é a diferença entre o que a jornalista fala e o que o professor fala. Agora, novamente, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem identificar as orações subordinadas, adjetivas e também classifique-as. Pessoal, como vocês já repararam, os dois falaram a mesma coisa. Nós temos agora que definir quem está falando uma oração subordinada adjetiva restritiva e quem está falando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Primeira coisa que devemos notar é qual das falas apresenta a vírgula? Da jornalista ou do professor? Do professor. Então, desse modo, a jornalista, quando fala o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas, ela nos traz um exemplo de uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois está restringindo, limitando o significado, além de que não temos vírgula. Quando o professor fala o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Então, a primeira coisa que vocês devem observar é que está entre vírgulas, que se importam com o ambiente. Então, isso está entre vírgulas. Então, nós vamos ter ali um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, porque está sendo explicado algo que foi dito anteriormente. Vocês perceberam a importância do uso da vírgula? No caso das orações subordinadas adjetivas, elas fazem toda a diferença, pois o fato de usar ou não usar promove diferentes interpretações de um enunciado. Pessoal, então por isso que é importante sempre estudarmos na sequência. O que vimos na aula anterior sobre os pronomes relativos nos auxiliou hoje a entendermos melhor as orações subordinadas adjetivas, porque como eu mencionei anteriormente, as orações subordinadas adjetivas, elas vão ser iniciadas por um pronome relativo. Para finalizar esta aula, eu vou deixar alguns exercícios para vocês realizarem. Mas o importante é que durante essas atividades vocês reflitam sobre as diferenças de sentido entre essas orações. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link e já já eu volto para corrigirmos. Então até daqui a pouco. Tchau, tchau!